Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara. A esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. E Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Não há nada, não há nada igual, não há nada melhor a que se compara. A esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É
desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. All right, welcome back to Calvary. Bem-vindo novamente a Calvary. And welcome back to our study in James. Bem-vindo novamente ao nosso estudo de Tiago. Okay, so we have two series that are going on right now. Tem duas séries que estão acontecendo Okay, agora. one is in 1 Peter with Pastor Kaká, Uma é em 1 Pedro com o pastor Kaká. and then the other one is here in James. E a outra é aqui em Tiago. And we're going to be going like this back and forth until we get to December to the end of the year. E a gente vai ficar nesse uma vez de cada um até o final do ano. Okay, so we're in James chapter 4 today. Então a gente está aqui em Tiago 4. We're going to be looking at verses 1 through 10. A gente vai olhar nos versículos do 1 ao 10. Okay, now remember, James is the half-brother of Jesus. Então lembre-se que Tiago é o meio-irmão de Jesus. He is not the brother of John the apostle. Ele não é o irmão do João o apóstolo. Okay, he's one of the key leaders in the church in Jerusalem. Ele era um dos líderes da igreja em Jerusalém. He is very direct and very practical. Ele é bem direto e bem prático. And he's also speaking to a Jewish audience. E ele também está se dirigindo a um público judeu. Okay, which we'll see a little bit of that today. E a gente vai dar uma olhadinha nisso Okay? hoje. Most of the stuff is 100% relevant to us, Então, a maior parte do que está aqui é muito relevante para nós. but every now and then there's something that's specifically for Jewish people. Mas, às vezes, vai ter alguma coisa que vai ser específico para o povo judeu. Okay, today we're going to talk a little bit about conflicts. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre conflitos. We're also going to talk about pride. E também sobre orgulho. We're going to talk about the connection that goes on there. Vai falar sobre a conexão que vai aí. And we're going to see that chapter 4 is really a continuation of the end of chapter 3. E a gente vai ver que o capítulo 4 ele é a continuação do final do capítulo 3. Okay, so we're going to look at this in 3 parts. Então a gente vai olhar isso em 3 partes. Okay, first part, verses 1 through 4.
primeira parte do versículo 1 ao 4. is going to talk about the wisdom of the world in practice. Vai falar sobre a sabedoria do mundo na prática. Okay? Second part, verses 5 and 6, A segunda parte, o versículo 5 e 6, is talking about God's response to that. vai falar sobre a resposta de Deus em relação a isso. And the last part, verses 7 through 10, E a última parte, que é do versículo 7 até o 10, is how we are supposed to respond to God. é a maneira que nós devemos responder a Deus. Okay? We'll see. It's all actually very, very clear once Então, we get into it. a gente vai ver que é bem claro conforme a gente vai indo. Okay, let's start off the first part talking about the wisdom of the world in practice. Então, vamos começar falando sobre a sabedoria do mundo na prática. Look at verse 1. Versículo 1. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? So he asks a very simple question. Então, ele faz uma pergunta bem simples. Where do wars come from? Da onde que as guerras vêm? Where do fights come from? Da onde que as contendas, as brigas vêm? Okay, wars and fights are very similar. Então, guerras e brigas são bem similares. The wars are more on a macro level. A guerra é mais uma questão mais macro. We're talking like nation versus nation. Está falando sobre nação contra nação. But then you have fights that are like more on the micro level, Daí você tem contendas, brigas que são mais em relação num nível micro. which is more like between individuals, É between que people. é mais como individual, algumas pessoa contra pessoa. He tells us exactly what is the source of conflicts in the world today. Mas aqui fala qual é a fonte das guerras hoje. Okay? The source of these problems is our desire for pleasure. A fonte desses problemas é o nosso desejo por prazer. Okay? Now, this word pleasure is very important. Então essa palavra prazer é bem importante. It talks about having a strong desire, Fala sobre um desejo bem forte, talks about lust, fala sobre a cobiça or it talks about pleasures. ou sobre prazeres ou Ba- paixões. Basically, what he's talking about here, he's talking about us being selfish. Basicamente, o que ele está falando aqui é sobre nós sermos egoístas. And this is a problem because this is in every single human being on the face of the earth. E isso é um problema porque está em todos os seres humanos na face da Terra. Look at Genesis chapter 6, verse 5. Dá uma olhadinha em Gênesis 6, capítulo 6, versículo 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. He says that the desires of a man's heart are always towards evil. Fala que os desejos, a inclinação do coração do homem é sempre para o mal. That's trouble for us. E isso é um problema para nós. Because it's saying that we are sinners. Está falando que nós somos pecadores. Okay, now I know most of us, we know that Jesus is the answer. Eu sei que a maioria de nós sabe que Jesus é a resposta, But this is what affects the whole world. mas isso afeta o mundo inteiro. Why is there a war going on in this specific area of the world? Por que tem uma guerra acontecendo nessa área do mundo? It's because of selfish desires. É por causa de desejos, paixões egoístas. Why are there so many conflicts in the church? Por que tem tantos conflitos na igreja? It's because of selfish Por desires. causa de desejos egoístas. And we can start to apply this to ourselves. E a gente pode aplicar isso para a nossa vida. Are we people who are always involved in some sort of conflict? Será que eu sou uma pessoa que está sempre envolvida num conflito? We're always arguing with someone, Está sempre argumentando com alguém? whether it becomes in person or whether it's online. Pode ser pessoalmente ou online. It's a sign that we're being extremely selfish. É um sinal de que a gente está sendo extremamente egoísta. One of the things about the social media Uma das coisas sobre as mídias sociais is that it gives courage to people who were cowardly before. é que dá coragem a pessoas que antes eram covardes. People, all of a sudden, they get courage in their house to type something nasty to someone else. Dá coragem para alguém que está lá na casa digitar alguma coisa bem horrível para outra pessoa. But they would never say that if they were right in front of them face Mas to eles face. nunca diriam isso se eles estivessem cara a cara com outra pessoa. Okay, what does that mean? Mas o que isso significa? It means the person is selfish, Significa que a pessoa é egoísta, but they lack the courage to actually say it to somebody. mas eles têm uma falta de coragem de dizer isso para alguém. But the social media is now giving them the platform to share their selfishness. A mídia social dá essa plataforma para eles compartilharem esses pensamentos.
pensamentos. And that's many of us on social media. E isso são vários de nós na mídia social. Okay? That cannot be if we're Christians. Isso não pode acontecer quando nós somos cristãos. Okay, now he continues on, describes the situation even more. Look at verse 2. Então, no versículo 2, ele descreve ainda a situação melhor. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm porque não pedem. So now he describes all the actions that we have because of these selfish desires inside of us. Então, agora ele descreve todas essas ações que a gente tem por causa do nosso desejo egoísta. He talks about lusting after something but not being able to get it. Ele fala sobre cobiçar alguma coisa, mas não conseguir ter. He talks about murdering and coveting but not being able to get it. Fala sobre matar, invejar, mas não conseguir obter. And then he talks again about fighting and warring. E ele fala novamente sobre fazer guerras e lutas. Okay? All of this is a sign of our selfishness. Tudo isso são sinais sobre o nosso egoísmo. Okay, now we might look at this and we say, well, I've never murdered anybody. A gente pode olhar para isso e pensar, mas eu nunca matei ninguém. Okay, but look what Jesus says about murder in Matthew chapter 5 verse 21 and 22. Mas olha em Mateus 5, 21 e 22 o que Jesus fala sobre isso. Vocês viram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e o que matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo, qualquer que se irar contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão, Racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. He says if we're just angry at our brothers and sisters and we're calling them names, we're in danger of hellfire. Então ele está falando que se a gente está brigando e chamar o nosso irmão com nomes, a gente está sujeito a ir pro fogo. He's not worried about the actual act of murdering someone, although that is serious. Ele não está falando sobre o ato de matar alguém, ainda que isso é sério. He's saying the issue goes much deeper into our hearts. Ele está falando que o problema vai muito mais fundo no nosso coração. And so he raises the standard even higher than just murder. Então ele aumenta esse padrão ainda mais, deixa mais alto do que simplesmente assassinar ou matar. And so what happens here? Então o que acontece aqui? Well, we look at verse 2 and we're all guilty. A gente olha para o versículo 2 e somos todos culpados. All of us. Todos nós. We've all been angry at a brother, sister, a friend, someone. Todos nós já ficamos bravos com alguém ou irmão. Okay? And this is what causes these conflicts. E é isso que causa esses conflitos. Okay? And then he says at the end of verse 2, E ele fala aqui no final do versículo 2. you do not have because you do not ask. Ele fala, vocês não têm porque não pedem. You're desiring, you're fighting to be able to get something that you really want. Você tem o desejo, você está brigando para ter uma coisa que você quer. But really, the key is you've got to ask God. Mas, de verdade, a chave é que você precisa pedir para Okay? Deus. We'll come back to this point. A gente vai voltar nesse ponto. Verse 3. Versículo 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. So he says, then some people do ask God. Ele fala, então, mas algumas pessoas sim pedem para Deus. And they still don't get it. Mas eles ainda assim não obtêm. Why? Por quê? Because they're asking for their own selfish desires. Porque eles estão pedindo para os seus próprios desejos egoístas. This is why I don't believe these guys were on TV. É por isso que eu não creio nessas pessoas que estão na TV. They're like, oh my God, I got this new apartment. I got this new imported car. God's blessing me materialistically. Eles falam, eu peguei esse carro novo, esse apartamento novo, e Deus tem me abençoado tanto materialmente. Maybe that did happen with some people. Talvez isso aconteceu com alguém. But the focus is always on the material blessings. Mas o foco é sempre nas bênçãos materiais. And God's saying, if you're asking for your own selfish desires, Lord, I want an imported car. Why does it matter if it's imported? E aqui Deus está dizendo, se você pede alguma coisa para os seus desejos egoístas, eu preciso de um carro. O que isso é Importado. Um carro importado. Why does that matter? Por que isso é importante? Okay, it's not. Não é. But it's a status symbol here in the world. Mas é um símbolo de status aqui no mundo. Does God care about status symbols? Será que Deus se importa com os símbolos de status? No. Não. So then why is God going to give these desires to all these guys who are telling them they got all this stuff by asking God on TV? Então por que essas pessoas falam sobre Deus ter dado tantas coisas para eles na televisão? Okay? We're asking the wrong way because we're being selfish in our prayers. Fala aqui que nós pedimos errados
errado porque nós estamos sendo egoístas nas nossas orações. So, what is the way that we're supposed to ask God for Então, things? como que é a maneira correta que a gente deve pedir as coisas? Okay, 2 verses. Look at Matthew 6:10. 2 versículos. Vamos olhar lá em Mateus 6:10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. He said, God, your kingdom come, your will be done here on earth as it is in heaven. Ele fala, seu reino seja feita, sua vontade seja feita, assim na terra como no céu. What does that have to do with prayer? O que isso tem a ver com oração? Prayer is not about us getting what we want. Oração não é sobre nós ou termos algo que nós queremos. It's about God doing His will here in our lives here on earth. É sobre Deus fazendo a vontade dele aqui na terra. And this is the exact opposite of what was going on, what James was talking about in James chapter E 4. isso é exatamente o oposto do que estava acontecendo aqui, onde Tiago está falando no Tiago 4. Okay, a second Tiago 4. verse we have, look at 1 John 5:14. Segundo versículo que a gente tem, 1 João 5,14. Essa é a confiança que temos ao que nos aproximemos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. So, he says when we're praying according to His will, that's when He hears us. Ele fala que se a gente orar de acordo com a vontade dEle, isso That's when He hears us. é quando Ele nos ouve. Okay? When is an imported car part of His deal, part of His desires for us? Quando que um carro importado é parte do desejo de Deus para nós. Okay? That's not important to God. Isso não é importante para Deus. Okay? So we're not praying for these selfish things. Então a gente não está orando pelas essas coisas egoístas. We're praying for God's will to be done. A gente está orando pela vontade de Deus ser feita. And so what's going on here in the beginning of this passage? Então o que está acontecendo aqui no começo dessa passagem? We're seeing this selfishness infiltrating the lives of these men and women. A gente está vendo o egoísmo infiltrando a vida desses homens e mulheres. Okay? Now look at the response. Look at verse 4. Então vamos olhar o versículo 4, a resposta. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Okay? He calls them adulterers. Então ele chama eles de adúlteros. Why? Por quê? Are they committing adultery now? Eles estão cometendo adultério? Maybe. Talvez. Okay? But that's not the point here. Mas esse não é o ponto aqui. This is an Old Testament rebuke. Essa é uma correção feita no Velho Testamento. Okay? God does this all the time throughout the Old Testament because He's telling the nation of Israel, I am your husband, don't go after other gods. Deus faz isso por todo o Velho Testamento, falando para o povo de que eu sou seu marido, não vá atrás de outros deuses. Okay? There's numerous examples of where He says this. Tem inúmeros exemplos em relação a isso. You can look in Jeremiah 3, Ezekiel 16, A gente pode olhar em Jeremias 3 and Ezekiel e 16. Ezequiel 16. Those are just 2 examples, but there's tons of them. Esses só são 2 exemplos, mas tem muito mais. Okay? People are going after false gods. As pessoas estão indo atrás ou seguindo falsos deuses. God says that's like committing adultery. E Deus está falando, isso é como cometer adultério. Because He said, I am your husband. Porque Ele está falando, eu sou seu esposo. Don't go after other gods. Não vá atrás de outros deuses. Okay? And how is this related to us? E como que isso se relaciona com a gente? Well, what He's saying is when we're starting to live with this selfishness, Porque Ele está falando que quando a gente começa a viver com esse egoísmo, what He says is we are being friends with the world. Ele está falando aqui que então, nesse momento, a gente está se tornando amigo do mundo. It's like we left our husband or wife when we started dating the world. É quando a gente deixa o nosso cônjuge e começa a namorar alguém ou o mundo. Okay? That's not right. Isso não é certo. Okay? That's never right. Isso nunca é certo. And that's what He's saying here. É isso que ele está falando Okay? aqui. Now, this is a direct connection with chapter 3. Essa é uma conexão direta com o capítulo 3. Chapter 3 talks all about the wisdom of the world contrasted with the wisdom of God. O capítulo 3 fala desse contraste entre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. This is what we talked about the last time we were together when we were in James chapter É 3. isso que a gente falou da última vez que a gente viu Tiago 3. And ultimately, when you go through, you look at chapter 3, verses 14 through 16, it describes the wisdom of the world perfectly. E quando você olha para Tiago 3, 14 e 16, descreve a sabedoria do mundo perfeitamente. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga, ambição egoísta, não se gloriem nisso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, é demoníaca.
Pois onde há inveja e ambição egoísta, ali há confusão, toda parte de males. You see, the wisdom of the world tells you it's all about you. Então, a sabedoria do mundo fala que é tudo sobre você. Yet you are the center of the world. Você é o centro do mundo. Your belly button is the most important thing in the O universe. seu umbigo é a coisa mais importante no mundo, And no this is what you have to universo. focus in on. E é aí que você tem que se focar. And the wisdom of God says the exact opposite. E a sabedoria de Deus diz o oposto completo. God is the most important thing. Deus é a coisa mais importante. You fix your eyes on Você Jesus foca os seus olhos, ou fixa os seus olhos and em you Jesus. make him the center of the universe. Faça ele o centro do universo. And then what happens is if he's the center, that means you cannot be. E o que acontece é que se ele é o centro, você não pode ser. And so all that selfish desire is turned away and becomes praise towards Então Jesus. todos esses desejos egoístas se viram e se tornam louvores a Jesus. And this is what God is calling us to do. E é isso que Deus está nos chamando para fazer. To turn away from our selfish desires Para se virar contra os nossos desejos and egoístas to turn to him. e olhar para ele. You know, it's interesting because this idea of selfishness, this is the main focus of Satanism. E é interessante porque essa questão do egoísmo é o foco principal do satanismo. The satanic slogan that they have in the Satanic Bible, O slogan que existe na Bíblia satânica it says, "Do what thou wilt." fala: faça o que é o seu desejo. That's it. É isso. It's all about you. Faça o que você quiser, tudo sobre That's você. the essence of Satanism. Essa é a essência do satanismo. And who is the prince of the world? E quem é o príncipe do mundo? Satan. Satanás. And so he's leading the world to make it more and more selfish so that they're all about Então Satanism. ele está liderando o mundo para se tornar cada vez mais e mais egoísta. And then what happens is we, as the church, start to be influenced by the ways of the E world. o que acontece é que nós, como cristãos, começamos a ser mais influenciados pelo mundo. Take a look with me in 1 John chapter 2, verses 15 and 16. Dá uma olhada para mim em 1 João 2, 15 e 16. It describes the ways of the world. Descreve as maneiras e caminhos do mundo. Não amem o mundo nem o que há nele. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Okay, so here, right, especially in verse 16, it describes it perfectly. Então aqui, principalmente no versículo 16, descreve certinho. He says, it's the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life. Fala que é a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Okay, that's it. É isso. That's all about the world. Isso é tudo sobre o mundo. And that's what James is describing in James chapter 4. E é isso que Tiago está descrevendo em Tiago 4. Okay, so it's all connected. Então tá tudo conectado. The philosophy of the world, the wisdom of the world in chapter 3, describing this selfishness. A sabedoria do mundo que está descrito aqui descreve egoísmo. And then in chapter 4, you start to see the practical application of that. Aí no capítulo 4 você vê a aplicação prática disso. You start seeing conflicts. Você começa a ver os conflitos. You start seeing people being selfish. Começa a ver as pessoas se tornando egoístas. And James is saying, guys, cut it out. E Tiago está falando, para com isso. Okay? Now we'll get back to how we're supposed to respond in just a minute. Então a gente já vai voltar da maneira que a gente deve responder. Okay? Now, as we move into the second part of this message, what is God's response to these terrible things that are happening in verses 1 through 4? Mas agora a gente vai dar uma olhada nesses próximos versículos sobre qual é a resposta de Deus? De Deus em relação a isso. Okay? Look at verse 5. Olha o versículo 5. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes? He says, the scriptures tell us Ele fala aqui que as Escrituras falam that the Spirit that he gave to us, the Holy Spirit, que o Espírito Santo que ele nos deu, o Espírito Santo, is jealous of us. ele tem ciúmes de nós. He wants us to be close to him. Ele quer que a gente esteja perto dele. Okay, now, first of all, let's imagine this. Então, primeiro de tudo, vamos imaginar isso. You have the Holy Spirit of God dwelling inside of you when you believe in Jesus. Você, quando acredita em Jesus, você tem o Espírito Santo vivendo dentro de você. We could stop right there and be like, wow, that's amazing. A gente pode parar aí e já é incrível. But then he goes one step further and he says, this Holy Spirit of God that's in you
longs for you. He's desiring you. He's jealous. Daí você vai um pouco mais à frente e vê que esse Espírito Santo, esse Espírito de Deus que habita em você, ele quer ficar com você, só com você, ele tem ciúmes. He loves you. He wants to be with you. Ele te ama e ele quer ficar com você. He wants you to walk with him. Ele quer que você caminhe com He ele. wants to have intimacy with you. Ele quer ter intimidade com você. That we would be close. Que vocês serão perto um do Best outro. friends. Melhores amigos. Okay? That's awesome. Isso é incrível. So many of us, we complain that nobody cares about us. Muitos de nós reclamam que ninguém se importa com a gente. We're like, man, nobody seems to care about my life. Ah, parece que ninguém se importa com a minha vida. Well, God does. Deus se importa. The Holy Spirit does. O Espírito Santo se importa. He's jealous of your attention. Ele tem ciúmes da tua atenção. You're going out after the world to try and have your needs met. Você está indo atrás do mundo para encontrar satisfação para suas necessidades. And the whole time he's there saying, hey, I'm here. Hey, come talk to me. E o tempo inteiro ele está dizendo, ei, eu tô aqui, venha falar comigo. Okay? And so what's going on? Então, o que está acontecendo? We're forming this friendship with the world and neglecting our supposed best friend. A gente está alimentando essa amizade com o mundo ao invés de vir para esse nosso melhor amigo. And what he described in verse 4, E o que ele descreve aqui no versículo 4 is that when we become friends with the world, we actually become enemies of God. é que quando a gente se torna amigo do mundo, a gente se torna inimigo de Deus. Oh, that's heavy, right? E isso é pesado, né? Okay? But it's not for a lack of effort of God trying to reach us. Mas não é só por causa da falta de interesse de Deus vir nos alcançar. God is jealous for us. Jesus tem ciúmes de nós. Deus tem ciúmes de nós. Yeah, this is it's in a popular song, right? Essa música, tem uma música famosa que fala isso. Okay, David Crowder wrote about that. David Crowder escreveu isso na And this música. makes us uncomfortable to hear that. E isso nos deixa meio desconfortável de ouvir isso. God is jealous? Como assim? Deus tem ciúmes? That's a sin, right? Isso é pecado, né? No, not in this instance. Não nesse sentido. And it's so serious. It's so now not a part of our culture here in Brazil. Isso é tão sério e não é parte da nossa cultura aqui no Brasil. That in the Old Testament, in the translation, they actually take the word jealous out. Que na tradução no Velho Testamento eles retiraram essa palavra ciúmes. Look with me in Exodus 34:14. Dá uma olhada aqui comigo em Êxodo 34:14. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, entre parênteses, ciumento, é de fato um Deus zeloso, ciumento. Okay, here what I did, I put the verse that's in there, Eu coloquei o versículo que está lá, because in the Portuguese versions, they take out the word jealous, they put in zealous. porque no português eles tiram a palavra ciumento e colocam zeloso. But when you go into the Hebrew and you look at the meaning of the word, Mas quando você vai no hebraico e olha a raiz da palavra, the word is very, very simple. a palavra é bem simples. It means jealous. Significa ciumento. And in the ciúmes. English translations, it says, our God is a jealous God. Em inglês, a tradução fala nosso Deus é um Deus ciumento. And this is where James gets this reference from in chapter 4, verse E é 5. daí que Tiago tira essa referência no versículo 5. And he says that the Holy Spirit is jealous for us. E ele fala que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. But this is not a bad thing. Mas isso não é uma coisa ruim. What it's saying is God wants to be with us. He wants to have that intimacy. Ele está falando que Deus quer ficar com a gente, ele quer ter intimidade com a gente. So when all of this selfishness is going on in human beings, Então, todo esse egoísmo acontecendo no ser humano, God's response is, I'm jealous. I want to be with you. a resposta de Deus é: eu tenho ciúmes de você, eu quero ficar com você. That's amazing love. E isso é um amor incrível. Human beings who are sinful, Seres humanos que são pecadores, that are turning their back on God and going after the ways of the world, que tá virando as costas para Deus e tá seguindo o mundo, and He's reaching out to us e Deus está alcançando a gente because He wants to be with us. porque ele quer ficar com a gente. Man, we don't need to change that translation. A gente não precisa mudar essa tradução. God is jealous for us. Deus tem ciúmes de nós. That's beautiful. Isso é bonito. Okay, now, continue on. Look at verse 6. Então vamos olhar lá, continuando o versículo 6. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. He says here, but even though we've become friends with the world, Fala aqui que mesmo que a gente se torne amigo do mundo, God is willing to give us more grace upon the grace that He's already given us. Deus vai nos dar graça ainda maior do que a graça que ele já nos deu. Okay? And he quotes here Proverbs chapter 3, verse 34. E ele cita aqui Provérbios
3:34. 3:34. 3:34. Okay? This is a very, very important verse. Esse é um versículo bem importante. Okay? When you see verses that are quoted several times in the Bible, you got to make note of that. This one is. Quando você vê o mesmo versículo sendo citado várias vezes na Bíblia, você precisa prestar atenção nisso. God resists the proud, but gives grace to the humble. Deus resiste ao orgulhoso, mas ele dá graça aos humildes. Okay? This right here is so important because it gives us a key to how to receive more grace. Isso aqui é bem importante porque é a chave de qual maneira nós recebemos mais graça. What is grace? O que é graça? Grace is receiving something that we do not deserve. Graça é nós receber algo que a gente não merece. Okay? We deserve hellfire. A gente merece fogo do inferno. If God said, "No, I'm not going to give you hellfire. I'll just make you stop existing." Então, se Deus falar, não vou te dar o fogo do inferno, eu só vou fazer você não existir. That's mercy. Isso é He misericórdia. didn't give us what we deserve. Ele não deu pra gente o que a gente merece. But grace means you deserve hellfire, and instead of getting hellfire, he brings you into his family and makes you his own. E graça ele não te deixa ir pro fogo do inferno, mas além disso, ele te dá... I'm sorry. Calls you into his family, makes you Ele his own. te chama pra família dele, te faz dele. Okay? This is amazing. Isso é incrível. And so God wants to pour out more grace upon us beyond the grace that we've already received as believers in Jesus. Então Deus quer te dar mais graça, além da graça que a gente já recebeu tendo Jesus. Okay? Why? Por quê? He wants to do it based upon our attitudes. Porque ele quer fazer isso baseado nas nossas atitudes. And specifically based upon humility. Especialmente aqui falando sobre a humildade. When we're being selfish, when we're following the wisdom of the world, Quando a gente está sendo egoísta, seguindo as sabedorias do mundo, focusing on our needs, our desires, our feelings, focando nos nossos sentimentos, nos nossos desejos, it's all about us. é tudo sobre nós. That's pride. Isso é orgulho. God resists the proud, Deus resiste ao orgulhoso, but he wants us to be humble. mas ele quer que a gente seja humilde. And he talks about this so many times in the Bible. Ele fala sobre isso tantas vezes na I Bíblia. want to show you two verses in Isaiah that are so fantastic. Eu vou te mostrar 2 versículos em Isaías que é super fantástico. Look at Isaiah 57, verse 15. Vamos olhar Isaías 57:15. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Okay? What is he looking for? O que ele está procurando? Two things in a person: 2 coisas na pessoa: humble heart um coração humilde and a contrite spirit. e um coração contrito. Okay? Contrite means that you're repentant. Contrito significa que você se arrepende. It means that you know that you did something wrong and you're willing to confess that. Que você sabe que fez uma coisa errada e você está disposto a confessar And isso. so these two are very closely connected Então isso está bem pertinho conectado. because it's difficult to be humble without actually being contrite, Porque é difícil ser humilde sem ser contrito. and vice versa as well. E vice-versa também. Okay? But this is what God is looking to do. Mas é isso que Deus está procurando para He's fazer. reaching out to those who have a humble heart and a contrite spirit. Ele está tentando alcançar aqueles que têm um coração humilde e contrito. Okay? Now, Isaiah 66, verse 2, it says almost the exact same thing. Então, Isaías 66:2 fala quase a mesma coisa. Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Okay? Again, he talks about a humble and a contrite heart. Novamente, aqui ele está falando sobre um coração humilde e contrito de espírito. Okay? What is he saying? O que ele está falando? This is the exact opposite of the wisdom of the world. Ele está falando que isso é o oposto da sabedoria do mundo. This has nothing to do with me. Isso não tem nada a ver comigo. It's not selfishness. Não é egoísta. It's me repenting, moving away from my selfishness É eu me arrepender, sair de perto do meu egoísmo in order to be closer to God. para se achegar mais perto de Deus. And what God is saying here is that when we start to have this type of attitude, Então, o que está falando aqui é que quando a gente começa a ter esse tipo de atitude, not just at church, não só na igreja, but all throughout our lives, mas pela nossa vida inteira, in our work, at home, na nossa casa, no nosso trabalho, when we're going out with our quando a gente friends, está saindo com os nossos amigos. he said that's when he begins to pour out more grace upon our lives. É aí que ele começa a derramar mais graça na nossa vida. Okay? This
this is the key to receiving grace. Essa é a chave para receber graça. Now, this is actually the key to initiating grace. Então essa é a chave para iniciar a graça. Because you can't come to Jesus unless you have a humble and a contrite spirit. Porque você não pode se achegar a Jesus ao menos que você tenha um coração humilde e contrito. But here he's talking to people who have already come to Jesus and believed in him. Mas aqui ele está falando sobre pessoas que já vieram para Jesus. And so now they need to continue to walk with that humble and contrite E heart. agora eles têm que continuar com esse coração contrito e humilde. Okay, so God sees the selfishness of the world, Então Deus vê o egoísmo do mundo, sees his people going after that, vê as pessoas indo para isso, and he says, hey, I'm extending more grace for you because I'm jealous for e you. ele fala: eu estou estendendo mais graça para você porque eu tenho ciúme This de is você. God's response. Essa é a resposta de Deus. Beautiful. Bonita. Okay, so now when we understand how God is loving us and extending grace to us, Então, quando a gente entende que Deus está nos amando e estendendo mais graça, what should our response be? como deve ser a nossa resposta? It's in verses 7 through 10. Está no versículo 7 ao 10. Okay? Look at verse 7 and the beginning of verse 8. Dá uma olhadinha no 7 e o comecinho do 8. Portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Okay, so here he gives us a bunch of promises. Então, aqui ele nos dá muitas promessas. But he says, first of all, your responsibility is to submit to God. Mas, primeiro de tudo, ele fala aqui, submetam-se a Deus. That means to put yourself under his leadership. Significa que você vai se colocar abaixo da liderança Now dele. it's not about your plans and your dreams and your feelings. Então, agora não é sobre você, sobre os seus sentimentos e sonhos, planos. Now it's about his plans. Não, agora é sobre os planos dele, It's about his os feelings. sentimentos dele. It's all about him. É tudo sobre ele. That's what it means to submit to God. É isso que significa se submeter a That's the Deus. first thing we have to do when we see, okay, God wants us now. Our job is to submit. É isso que a gente vê que Deus fala e o nosso trabalho é se submeter a ele. Okay? Second thing he says, Segunda coisa que ele fala, resist the devil. resista ao diabo. Okay? Why does he say that? Por que ele fala isso? Because the devil is the prince of the world. Porque o diabo é o príncipe do mundo. And these guys are going after the ways of the world. E essas pessoas estavam seguindo os caminhos do mundo. They actually became friends of the world, right? Eles, na verdade, se tornaram amigos do mundo. Okay? And so he says, now you're following Satan. Então, ele está falando agora, você está seguindo Satanás. Resist him. Resista a ele. Fight him off. Lute contra ele. Okay? And what happens? E o que acontece? It says, when you resist him, he will flee. Fala aqui que quando você resiste ele irá fugir. He's going to flee? Ele vai fugir? The devil? O inimigo? Against us? Contra nós? It's not because of us. Não é por causa de nós. But it says if we resist him, he'll go away. Mas aqui fala que se a gente resistir, ele vai embora. Are you guys seeing where I'm going to go with this? Você está vendo aonde que eu estou querendo chegar com isso? Okay? Where is the deliverance ministry? Aonde que está o ministério de cura e libertação? Okay? We got to have the deliverance. O Deus do céu já nos libertou. No, we need to have the deliverance. A gente precisa de libertação. No, we don't. Não, a gente All these churches, all these ministries out here are lying to you. Todos esses ministérios, igrejas em relação a isso estão mentindo para You've você. got to go through. You've got to break the curses in your life. Você precisa quebrar as maldições na sua vida. Again, I'm still waiting. Somebody please show me a verse that says you have to break a curse. Eu ainda tô aqui esperando alguém me mostrar aonde que tem um versículo que fala isso. It's got to be here somewhere. Tem que estar aqui em algum lugar. Oh, wait. Eu vou esperar. Nobody? Não, ninguém. This is the problem. There are no verses that talk about breaking curses. Esse é o problema, porque não tem versículo que fala sobre quebrar But maldições. what does the scripture actually tell Mas us? o que as escrituras falam de verdade? When you have a problem with the devil, Quando você tem um problema com Satanás, resist him, resista a ele. and then he'll flee. E ele fugirá de volta. There's no connection between you and him. Não tem nenhuma conexão entre você e ele. If you've been born again, you're a child of God. Se você nasceu de novo, você é um filho de Deus. And so the whole deliverance ministry is a joke. Então, o ministério de cura e libertação é uma brincadeira. And they have all these guys who are making so much money training people and teaching them how to do this ministry, and they're getting rich off of it. It's all a lie.
Então tem esses ministérios que acabam treinando e ganhando muito dinheiro com pessoas em relação a isso, mas isso não é verdade. And I know most of them will never see this sermon. They'll never hear this, E unfortunately. a maioria dessas pessoas não vão ouvir esse sermão nunca. Okay, but here's what John tells us in 1 John 4:4. Mas aqui é o que João nos fala em 1 João 4:4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Why does the devil flee from you? Por que o inimigo foge de você? Because God is in you and he's bigger than the devil. Porque Deus habita em você, está em você e ele é maior do que o inimigo. That's why. É por isso. Not because of you, Não por tua not because you causa. broke some curse. Não porque você quebrou uma maldição. It's all because of God. É tudo por causa de Deus. You submit yourself to him, the devil flees. Você submete a ele e o inimigo vai fugir. Okay? And then 1 John chapter 5 verse 18. E o outro versículo, 1 João 5:8. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. It says the evil one will not hold on to you. Fala que o maligno não vai te atingir. Okay? This is so important. Isso é tão importante. There's no curse in the life of a believer. Não tem uma maldição na vida do The cristão. curses are broken in Jesus. A maldição foi quebrada em Jesus. And so you resist the devil, he goes away. Então você resiste ao inimigo e ele foge. He's going to come back, Ele vai voltar and then you resist him e again. você resiste novamente. And he's going to keep coming back, and it's going to go on for a long time. E ele vai continuar voltando e isso acontece por um bom tempo. But you know that you have authority over him because of the Holy Spirit that dwells Mas in you. você sabe que você tem autoridade sobre ele por causa do Espírito Santo de Deus que habita em você. Okay? So this is our response. Submit to God, resist the devil. Então essa é a nossa resposta. Se submeter a Deus e resistir ao diabo. And the third thing, he says, draw near to God, and he will draw near to you. E a terceira coisa ele fala, se aproxime de Deus e ele se aproximará de vocês. How awesome is that? Que incrível é isso. You just get near to him, Você só se aproxima dele and then he's going to get near you? e ele vai se aproximar de você. Like you're going to have intimacy with the living God? Você vai ter intimidade com Deus vivo. Yeah. Sim, That's what it is. é isso que é. Okay? So you submit to him, and then you draw near to him. Então você se submete a ele e se aproxima dele. How do you do that? Como você faz isso? Well, you do that by reading your Bible. Você faz isso através da leitura da sua You Bíblia, do this through prayer, suas orações, maybe through meditation, talvez sobre meditar biblical meditation, right? biblicamente, né? Right? Meditação But bíblica. you're doing all these, there's all these different things you can do. Fasting, Todas essas coisas que você pode fazer. Jejum. okay? These are all ways of us drawing closer to him with our hearts. Todas essas maneiras são maneiras de chegar mais perto de Deus. Okay? And then he says one more thing. E daí ele fala mais uma coisa. Look at the rest of verse 8 and verse 9. Olha o restante do versículo 8 e 9. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se e lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. So basically, he tells us to do all these things. Então, basicamente, ele nos fala aqui para fazer todas essas coisas. Cleanse your hearts, cleanse your hands, purify your hearts. Limpe as suas mãos, purifiquem o coração. Lament, mourn, weep. Lamentem, chorem, entristeçam-se. Why? Por quê? It's repentance. É arrependimento. If he's calling you to have a humble and contrite spirit, Se ele está te chamando para ter um espírito contrito e humilde, how do you do that? como você faz isso? Repentance. Se arrependa, You've got to arrependimento. repent of the selfishness that you were living. Você tem que se arrepender do egoísmo que você está vivendo. You got to repent of those selfish desires that you were desiring at the things of the world. Você tem que se arrepender dos seus desejos e paixões que você tem em relação ao mundo. And so you repent. Então se arrependa. Okay? And as you repent, you're getting rid of the ways of the world and you're drawing near to Então, God. conforme você se arrepende, você fica mais distante do mundo e se aproxima de Deus. And this is so important because the repentance should be a regular part of our life as Christians. E isso é importante porque arrependimento deve ser parte da nossa vida. And most of the time, you don't need to talk to anyone else. You just repent to God. A maior right? parte do tempo você nem precisa falar com outras pessoas. Você só se arrepende e fala com Deus. Now, maybe you sinned against someone. You can repent to them too. That's fine. Talvez
você pecou contra alguém, você pode se arrepender e falar com a pessoa. But tudo what bem. he's talking about here is just being selfish. Mas o que está falando aqui é só sobre ser And egoísta. so you can repent to God, right? Então você pode se arrepender para Deus. And so he closes out verse 10 with this perfect statement. Então ele fecha aqui no versículo 10 com uma frase perfeita. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. He says, humble yourself before God. Ele fala, se humilhem diante do Senhor. How awesome is that? Que incrível isso. Okay? And he says, what will happen? E ele fala, o que vai acontecer? God will lift you up. Deus vai te exaltar. Man, that's important, right? Isso é importante, Don't né? we want to be lifted up by God? A gente não quer ser exaltado e levantado por Deus? Haven't we all been in situations where like, man, nothing seems to be working for me? Será que a gente nunca teve numa situação que você fala, nada tá funcionando para mim? Why is O that? que é isso? Man, I need God to help me here. Eu preciso que Deus me ajude aqui. How do we do that? Como que a gente faz isso? Humble yourself first, Se humilha primeiro, submeta-se and then he lifts you up. e ele vai te erguer. And the great thing is, Jesus said the same thing. E o incrível é que Jesus falou a mesma coisa. Look at Matthew 23:12. Vamos olhar Mateus 23, 12. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Very simple, right? Bem simples, né? Whoever lowers themselves will be lifted up. Quem se humilhar vai ser exaltado. And whoever lifts himself up is going to be E lowered. quem for exaltado, se levantar, vai ser abaixado. Okay? Do you want to be lifted up by God? Você quer ser exaltado por Deus? Of course you do. Claro que você Okay? quer. Only a ridiculous person would say, no, I don't want God to lift me Só up. alguém estranho vai dizer, não, eu não quero ser exaltado por Deus. We're not saying he's going to make you the president of the world, Eu não estou dizendo que ele vai te fazer presidente do mundo, but just lift you up in your walk. mas ele vai te elevar, exaltar para você andar. Okay? He's going to lift you up in your life. Ele vai te exaltar na sua vida. Okay? It goes against all earthly wisdom. Vai contra toda sabedoria terrena. You lower yourself first, Você se abaixa primeiro and then God will lift you up. e Deus vai te exaltar. Okay? So what do we see here? Então o que a gente vê aqui? Our response is very simple. Nossa resposta é bem We simples. should submit ourselves to God. A gente deve se submeter a Deus, We should resist the devil. resistir ao diabo, We should draw near to God. se aproximar de Deus, We should repent, se arrepender. and we should humble ourselves before God. E a gente deve se humilhar diante de Deus. And they're all pretty closely connected. E tudo isso está bem conectado. It's all about that humble heart and that contrite spirit. E está tudo conectado com aquele coração humilde e espírito contrito. Okay, now I want to close with this. Eu quero fechar com isso. Okay? As you look at verses 7 through 10, there's a bunch of promises. Quando você olha aqui no versículo 7 ao 10, tem muitas promessas. Okay, and we've got to grab hold of those promises and secure them in our lives. E a gente tem que se agarrar nessas promessas bem seguras na nossa vida. We have to remember these A gente promises. tem que se lembrar dessas promessas. What am I talking about? O que eu estou falando aqui? He says, resist the devil and he will flee. That's a promise. Fala que aqui você resista ao diabo e ele vai fugir. Isso é uma promessa. We see in the book of Job that he tells us, you don't fight with the devil, you say, the Lord rebuke you. A gente vê no livro de Judas que ele fala, você não lute contra o inimigo, mas só repreenda ele. Okay? And you say, the Lord rebuke you. O Senhor te repreenda. Okay? And then it says, he will flee. E ali fala também que ele vai fugir. That's a promise. É uma promessa. Okay, now you might need to repent of everything you're doing. Você tem que se arrepender de alguma coisa que você está fazendo. You can't say, well, I'm living selfish and now the devil's here in my life, but I just want him to leave and continue to be Você não selfish. pode viver egoísta e daí falar, mas o inimigo está aqui na minha vida, mas eu quero só que ele saia. And I want to continue to be selfish. E eu quero continuar a ser egoísta. No, that doesn't work. E não funciona. Part of resisting him is repenting. A parte de resistir a ele está em se arrepender. Okay? But he also says, after that, he says, you draw near to God and God will draw near to you. Mas ele também, parte disso, ele fala, se aproxime de Deus e Deus irá se aproximar Man, de você. grab that promise. That's awesome. Agarra essa promessa, isso é incrível. Remember that when you're in a difficult time. Lembre disso quando você está em tempos difíceis. And he says, humble yourself and the Lord will lift you up. E ele fala, se humilhe e Deus vai te exaltar. That's another promise. Outra promessa. It might not happen
instantaneously, Talvez não aconteça instantaneamente, but it will happen over time. mas vai acontecer com o tempo. These are promises that you can hold on to and you keep reminding yourself that. São promessas que você pode se agarrar e lembrar constantemente disso. This is how we fight the ways of the world. É assim que nós lutamos as maneiras do mundo, contra Okay. as maneiras do mundo. We all want more grace in our lives. Todos nós queremos mais graça na nossa We all want vida. more God in our lives. Queremos mais Deus na nossa vida. Or as Brazilians, we want more blessings in our Ou lives. como brasileiros, nós queremos mais bênçãos na nossa Okay? vida. This is how we get it. É assim que a gente tem. Okay? This is how we get it. E isso é bem sério, é assim que a gente tem. The key to all of this is a humble heart A chave para tudo isso é um coração humilde and a contrite spirit. e um espírito contrito. Okay? Let's pray for that. Então vamos orar por isso. Father, we thank you so much for this passage, Deus, a gente te agradece tanto por essa for the passagem, words that you inspired James to write to pelas us. palavras que o Senhor inspirou Tiago a escrever. It is beautiful. São lindas. I pray that you would help us to put this into practice. Eu oro para que o Senhor nos ajude a colocar isso em I prática. pray that you would come and convict us of the ways that we're following after the world. Eu oro para que o Senhor venha nos convencer quando a gente está andando nos caminhos do mundo. Okay? Help us to see the errors of our ways. Nos ajuda a ver os erros nos nossos caminhos. And help us to have that humble heart to receive. E nos ajude a ter esse coração humilde para receber. Okay? We can say things to someone with a hard heart, they just don't listen. A gente pode falar algo para alguém com pesado, mas eles não ouvem. Okay? Hard heart. Com o coração duro. So, Father, please help everyone to have a humble heart tonight. Então, nos ajude a ter um coração humilde. Help us to have hearts that are open to receive Nos ajude a ter um coração que é aberto a receber. and to do these things that you said here in verses 7 through 10. E fazer essas coisas que o Senhor nos falou aqui no versículo 7 ao 10. Please come and work something awesome in Calvary Curitiba. Por favor, venha aqui e faça uma obra incrível na Calvary Curitiba. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus a gente ora. Amen. Amém.